Oi, gente! Cheguei atrasada porque barulhos de obra, né, gente? A vizinha está enlouquecida nas obras aos domingos. Daqui a pouco começa o inverno, o outono, né? E aí não vai poder ter obra outra época, porque depois começa a chover. Então tá todo mundo fazendo obra agora. E tava o maior barulhão aqui. Então me atrasei, mas cheguei. Não vou conseguir fazer a live naquela plataforma vizinha com Y hoje, por causa do microfone. Vamos trabalhar isso. É difícil fazer live na plataforma vizinha, só quero dizer isso pra vocês. Já tem gente pronto pro deboche. Mulher, vamos fazer assim, ó, hoje. Essa primeira hora a gente vai falar um pouco mais sério. E aí, depois a gente começa o deboche, tá? Eu vou beber... Eu vou beber gin, mas eu ainda não botei o gin. Eu tava provando pra saber se eu botei o gin ou não. Gin, maracujá. Polpa de maracujá, tá aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver. Água tônica, cardamomo e zimbro, tá? A Catarina falou que os amigos dela já me conhecem. Tá na aula da bagaceira, Hoje não é tão bagaceira, não. Vamos falar um pouco mais sério hoje. Vou falar sobre jardins e plantas e como a gente criar uma coisa harmônica e que vai ficar boa pra gente, né? Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô vendo os temas, tá? Hoje eu tenho auxiliar. Meu Deus, hoje eu tô muito menina prendada, cheia de auxiliares, cheia de telas. Meu Deus. Nesse momento aqui, vamos tentar fazer um pouquinho mais sério, tá, gente? Arrumando o cabelo aqui. Vou pedir uma coisa pra vocês. Não escrevam o nome daquela plataforma amiga com Y, tá? Não escrevam. E nem falem. Escrevam o aplicativo vizinho. Eu vou entender. A Catarina já falou pra eles tirarem nota. É bom tirar nota. Quem tem casa hoje precisa tirar nota mesmo. Vamos falar um pouco primeiro. A primeira coisa é entender o espaço, né? Hoje, você que chegou aqui agora. Hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho mais séria, não vai ser... Domingo geralmente é uma coisa um pouco mais focada, né? E a gente vai falar um pouco sobre paisagismo e sobre como fazer boas escolhas para o nosso jardim, para o nosso quintal, para nossa varanda, porque a sua varanda também é um lugar que pode ter plantas, tá? Então, é isso, é o nosso tema de hoje, tá? E aí eu vou falar sobre pontos importantes. Óbvio que eu não vou falar pra vocês tudo sobre paisagismo, projeto, até porque eu passaria aqui mais de um ano falando, que é o tempo que eu passei estudando sobre isso. Então, isso vai ser bem por cima e bem focado para você ter uma boa experiência na sua casa, tá? A Raquel perguntou aqui se eu vou falar só sobre exterior, jardins, ou se eu vou falar um pouco sobre paisagismo aplicado no interior. Eu posso falar um pouco também. Eu trabalho com uma designer de interiores que ela me procura sempre para consultoria na parte de colocar plantas, quando os clientes dela querem plantas, tá? Porque ela não se sente apta. Eu também acho que muitas vezes os profissionais da área não estão aptos e acabam tendo uma expectativa muito elevada de uma espécie que não dá, tá? Então, é muito bom esse trabalho integrado, porque é bom para o cliente, é bom para a planta e é bom para o profissional que está fazendo para o cliente, porque a planta não vai morrer daqui 5 dias, entendeu? Vamos a isso. A primeira coisa que a gente deve fazer para o nosso jardim, para o nosso espaço dar certo, é entender o nosso espaço.
E entender o nosso espaço é uma coisa muito complexa, porque às vezes vou contar uma situação para vocês. A Raquel tá aqui na live, ela vai, ela vai entender. A gente teve uma cliente recentemente que a gente foi na casa dela no final da tarde. E o grande problema dela é que o jardim dela era horrível, que não batia sol. Não bate sol. Quando eu cheguei lá, a gente chegou lá, tinha um pedaço de sol no jardim. Falei, mas não bate sol nada. Só bate sol nesse canto aqui e umas 2 horas. Chegamos lá, algumas semanas depois, o jardim bate 7 horas de sol por dia no canteiro. 7 horas de sol por dia no canteiro. Bate sol a partir das 11, ali até mais ou menos 5, 6 da tarde tá batendo sol ali, tá? E em um canto bate até 7 da tarde, mais ou menos. Então, e é um local que ela falou pra gente inicialmente que não batia nada de sol. Então, muitas vezes a gente nem entende a luminosidade da nossa própria casa, e falando de exterior e dentro de casa menos ainda. E a gente não entende as mudanças na posição do sol durante o ano. Quando a gente está fazendo o projeto, a gente usa um programa chamado SketchUp. E o SketchUp a gente consegue acender o sol e apagar e mudar a posição da Terra. Tipo, eu consigo colocar exatamente onde a minha casa tá e eu consigo ir mudando as estações do ano para ver como o sol vai se comportar ali naquele espaço, entende? Então, pra gente, teoricamente fica um pouco mais fácil. Não tão, porque quando a gente ativa isso no programa, fica tão pesado. Fica extremamente pesado o programa na hora que a gente ativa essa funcionalidade. Mas a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais rápida. Para as pessoas que moram, por exemplo, na casa, para as pessoas que fizeram, por exemplo, o meu workshop de luminosidade, a gente falou muito sobre isso e a gente falou sobre como entender a luminosidade da sua casa, e eu deixei bem claro para as pessoas que elas vão entender isso apenas ao longo de um ano inteiro de observação, de um passar de 12 meses das 4 estações do ano, e aí você vai entender a mudança na posição do sol, a mudança na posição da luz na sua casa e no seu jardim também, porque muda, aquele jardim realmente não recebe nada de sol durante o inverno. No outono ainda recebe ali umas 3 horas, no inverno já não recebe nada porque o sol está muito inclinado, ele já desceu muito e ele não consegue passar porque tem um prédio na frente do jardim, tá? Então, realmente, ali no inverno não recebe sol nenhum. Mas na primavera e no verão, quando o sol tá super alto, quando o sol sobe, bate sol ali praticamente o dia inteiro. E aí tá o nosso maior erro na hora de implementar um jardim, né? A gente não entende essas mudanças que acontecem ao longo do ano e a gente coloca espécies muitas vezes bem inadequadas, tá? Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Sobre entender o espaço, sobre luminosidade nesse momento que a gente está falando? A gente vai falar mais um pouco sobre espaço, mas aí é outra coisa. É mais sobre a diferença entre espécie e espaços. Nada, gente? Esperar vocês entrarem, vocês falarem alguma coisa. Ninguém tem dúvidas, então vamos lá. Quando a gente tá nesse ponto... A Raquel fazendo a publi do workshop, que ela não tem dúvida, até ela fez o workshop. O nome do programa que eu uso é SketchUp, tá? O SketchUp não é gratuito, tá, gente? Ele é pago e ele é muito bem pago. E ele é muito bem pago, é caro, tá? Ele tem ali a versão de, eu acho que 2015 dele, ainda era gratuita, ainda dá pra usar o SketchUp, essa versão gratuita, mas as funcionalidades melhores estão nas versões mais novas, e todas elas são pagas e nada menos de $300, tá? Nada disso é menos de $300. E é um programa que a pessoa tem que ter treinamento para usar, porque você constrói tudo do zero, tá?
Ahn, a Ellen perguntou se quando o sol vai mudando de posição, eu preciso ficar mudando as plantas de lugar o ano todo. Depende. É até um pouco difícil de falar isso, porque assim, quando a planta tá no interior, geralmente a gente tem que mudar, tá? Tipo, aqui na minha casa, por exemplo, essas plantas aqui não vão existir daqui a algumas semanas. Quando o outono começar a chegar aqui e a posição do sol mudar muito, a minha sala é um lugar que eu não consigo ter planta. E aí, essa parede aqui atrás dela é para onde todas as minhas plantas foram. Quem me seguir aqui sabe como ficou. Isso aqui é um closet, é um quarto que virou um closet, tá? Sabe como ficou esse quarto aqui no inverno passado, tá? As plantas estavam todas aí dentro. E eu preciso mudar. E quando as plantas estão no exterior, a gente não tem como fazer essa mudança. Você não arranca, né? Você tem que fazer as escolhas melhores para o seu exterior. E dá certo, tá? Dá pra fazer, tanto que tem um monte de planta lá fora, né? As plantas são lá de fora, inclusive, não são aqui de dentro. Ai, o barulho da obra, gente. Vocês estão ouvindo? Então, enfim, vai ter que seguir com o barulho da obra mesmo, tá? Vocês... A Vânia falou que no verão passado, do verão pro inverno passado, ela mudou, mas que agora ela conseguiu achar um bom lugar para as plantas delas na casa dela. E é isso. Às vezes você acha, tipo, o meu quarto é um lugar que eu não preciso mudar. O quarto da Ana eu não preciso mudar as plantas de lá. Eu tenho planta no banheiro. As plantas do banheiro permanecem. Mas aqui na sala eu não consigo. E tá tudo bem. Eu mudo elas de lugar. De lugarem foi boa, de lugar, entenderam? Então, se tratando de plantas de interior, muitas vezes a gente vai ter que mudar, e se não forem plantas autóctones, plantas locais, aí o manejo geralmente é mais rigoroso, tá? Voltando... Saindo desse tópico luz e voltando a jardim, ao espaço, entender o nosso espaço, a gente tem que calcular o tamanho dos nossos canteiros, se a gente for fazer canteiro, tá? E aí a gente entra em um pouco de simetria e um espaço confortável para as plantas, tá? Então, o canteiro tem que ter pelo menos 60 centímetros. Peraí que eu já venho. 1 minuto. Peguei uma fita métrica. Então, um canteiro para plantas herbáceas de pequeno porte, tá? Eu tô falando, não vai me botar uma árvore no canteiro de 60 centímetros que vai dar aquela palavra com M. Um canteiro tem... Eu peguei uma fita métrica aqui. Eu sou muito adulta, né, gente? Desculpa. Olha, acabei de ver que ela tá enrolada. Deve ter sido a Ana. Que a cabeça tá virada pra baixo, as anteninhas, ó. Ou tá certa? Não, acho que tá certa. Não, tá certa. Ó. Um canteiro razoável tem que ter pelo menos 60 centímetros. Vamos botar aqui nos 60. Vamos, minha filha, volte. Tem que ter pelo menos 60 centímetros. Vocês estão vendo aqui? Esse é um canteiro razoável, tá? Tipo, tem uma casa... Cara, que tem um canteiro... Sério, tem 10 centímetros de canteiro. 10 centímetros. Não é um espaço razoável. Pavimenta. É melhor você pavimentar do que você botar isso aqui de canteiro e tentar botar uma planta ali, tá? Então, pavimenta. Agora eu arrumei a cabeça, tá vendo? Agora tá certo. Tava enrolada mesmo. 60 centímetros pra mim é um espaço razoável. Tem gente que coloca menos, tipo 40 centímetros, 50 centímetros num canteiro. Eu acho pequeno pra algumas espécies, tá? E
a gente entra na questão da árvore, tá? Para entender nosso espaço. Tem muita gente que fala assim, eu tenho um quintal muito brasileiro, me manda essa pergunta. Eu tenho um quintal que tem ali 5 por 6 atrás e eu quero colocar um IP, posso? Não. Não, gente, o IP é uma árvore de uns 20 metros de altura, gigantesco, sabe? Tem que ser razoável. Vocês têm que pesquisar, aí vocês têm que passar por uma outra parte de pesquisa, que é pesquisar o tamanho da planta, o porte que a planta vai ter na vida adulta dela e o tipo de planta, né? Se as raízes são agressivas, tipo ficus, por exemplo. O ficus é uma planta que tem que estar super longe das paredes, de coisa. Não adianta botar um ficus num canteiro de 1 metro quadrado, sabe? Porque ele vai estragar daqui a alguns anos. E aí tem gente que fala assim, mas daqui a uns anos a gente vê. E aí é outro ponto sobre quanto tempo você quer que dure o seu jardim, sabe? Eu gosto de fazer coisas duradouras, que eu vou colocar e vão durar. E aí a gente vai entrar agora no outro ponto. Deixa eu abrir aqui. Que é a escolha das plantas que você vai fazer pro seu terreno. Quando você entende o seu espaço, você entende a luz que você tá, você vai entender o lugar que você tá? Tipo, eu adoro filodendros, amo. É a minha planta favorita. Eu não consigo colocar filodendros num jardim de exterior aqui em Portugal, uma boa parte das espécies, tá? Alguns até vão. Eu já te respondo, Dani. Alguns até vão. Mas a planta não tolera o frio. Então, eu tenho que pensar em tudo isso. O que a planta tolera, se ela é uma planta nativa daqui. Eu tenho uma linhagem de pensamento de fazer as coisas mais naturais possíveis. Eu já penso que a gente depredou demais, tá? E isso é uma coisa completamente pessoal. Você vai encontrar outros arquitetos paisagistas, você vai encontrar outros designers de jardim que vão fazer as coisas completamente diferentes de mim, e isso tá tudo bem, porque isso é uma visão pessoal, é uma visão profissional e pode mudar de uma pessoa para outra, tá? Não tem problema nenhum. Eu acho que a gente, como humanidade, já depredou demais, sabe? Então eu procuro sempre procurar espécies nativas, óbvio, coloco outras que são bem adaptadas, que não são invasoras, que não tem caráter invasor, que não tem que não causam um impacto ambiental naquele local, né? Tipo, eu vejo muita gente, por exemplo, no Brasil, se usa muito Tradescantia zebrina para fazer paisagismo. E é uma planta invasora, é uma planta que tem trazido problema na Mata Atlântica brasileira, tá? Então, balança. Tem que pôr na balança essas coisas. Escolher as espécies, eu acho que é a parte mais gostosa, é a parte de maior responsabilidade e é a parte mais difícil de fazer um projeto, tá? A Dani perguntou aqui se o canteiro na lateral do terreno, aqueles que acompanham o muro, deve usar a mesma medida de 60 centímetros. Não, eu já vi menores, Dani, ali de 40. Eu acho que menos de 40 é muito apertado, tá? Menos de 40 é muito apertado. Eu já vi menores, já vi as pessoas tentando entuchar um monte de planta no canteiro de 30, 40 centímetros, mas não cabe, tá? Não cabe muita coisa. E dependendo das plantas que você vai colocar, não vai ficar confortável para as plantas. Vou soltar aqui. Na hora de escolher as espécies, eu vou abrir aqui uma coisa. Na hora de escolher as espécies, vocês têm que pensar em algumas questões. Primeiro, na questão se a planta está bem adaptada ao clima. Depois, na questão da luz, qual é o tempo de sol que bate naquele lugar, se aquela planta tolera o tempo de sol que bate naquele lugar. E lembrar que as plantas não são descartáveis. Apesar da gente ter
uma porcentagem aí de em média 15 a 20% das plantas morrem após o plantio, tá? Tem algum problema de desenvolvimento e acabam entrando em declínio depois do plantio. A gente tem que saber isso, tá? Que escolher isso, que pensar nas espécies de uma forma que elas durem ali bastante tempo, tá? A gente tem que entender a longevidade da planta, tipo, eu adoro usar lavanda aqui em Portugal, principalmente o rosmaninho, que é uma lavanda portuguesa, né? E eu gosto de colocar nos projetos a lavanda. Só que eu sei que é uma planta que tem ali um ciclo de vida de 6, 7 anos e depois ela entra em declínio. E isso eu tenho que deixar tudo claro pro meu cliente, porque ele tá pagando. Mas você, como pessoa, tem que entender isso. Quanto tempo essa planta vai durar, o quanto essa planta vai crescer, sabe? Até para você conseguir fazer um plantio de forma limpa. O que eu falo de forma limpa é assim, às vezes a gente enche demais, a gente tá com um pedaço de jardim lá fora e eu quero aquele canteiro extremamente preenchido, então eu encho ele no primeiro momento sem dar espaço para aquelas plantas crescerem depois. E a gente não pode. Tem um site inglês chamado gardenia.net, eu acho, que ele fala o diâmetro que a planta vai ter, que aquela planta vai ter em adulto, o diâmetro máximo. Então a gente pega tipo uma lavanda, o diâmetro máximo que uma lavanda vai ter em adulto é de 80 centímetros. E é essa distância que eu vou colocar entre uma muda e outra, porque eu tenho que pensar no tamanho da planta adulta. Vocês conseguiram perceber isso? Isso é bem importante. Porque chega uma hora que a gente tá com aquela imagem de, tipo, estrangulado, e é porque a gente plantou demais. E aí algumas plantas competem, tá, gente? Isso acontece muito no jardim. As plantas estão sempre em competição entre elas, pelos nutrientes e pela água disponível no solo e pelo oxigênio. As plantas estão competindo, elas não são amiguinhas bonitinhas e tananã. E a gente tira as ervas daninhas por causa disso, porque elas estão competindo e usando o que está disponível ali no solo. Então, quando a gente coloca uma quantidade muito grande de plantas sem pensar no tamanho máximo que essa planta vai ter, a gente vai ter um problema. De espaçamento, Guilherme. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês um desenho um pouco rústico, mas é um desenho importante que vocês podem fazer na casa de vocês, tanto na hora de fazer uma varanda, quanto na hora de fazer um jardim, tá? Pra varanda, mesmo que a sua planta esteja em vaso, essas informações também são importantes quando você vai colocar vasos em varanda, tá, gente? O tamanho máximo que a planta vai ter, se eu vou precisar fazer poda, de quanto em quanto tempo eu vou fazer poda, porque às vezes você coloca ali uma coisa que pode ser uma pedrinha no seu sapato. Ai, deixa eu achar aqui. Alguma coisa. Quando a gente está falando de planta em vaso, a gente tem que... falando sobre o ficus, né? O ficus lirata que eu postei hoje. A gente tem que levar em conta o tamanho que a planta vai ficar. E aí eu entro no... É uma planta que enquanto eu der um vaso para ela, ela vai crescer, porque é uma planta de 20 metros de altura. Então, enquanto eu der espaço, ela vai crescer. E eu vou conter essa planta com poda. Deixar ela num tamanho confortável para mim com poda. Então, entender esse ciclo, qual é a hora de fazer a poda, para escolher a melhor espécie para você, tá? Tipo, eu sou uma pessoa que não tenho tempo para estar regando. Eu viajo a trabalho e passo 2 semanas fora, 3 semanas fora. Eu não posso ter um ficus em vaso. Eu não posso ter uma árvore dessa em vaso. Eu tenho que ter uma planta que me demande menos água,
entende? Porque você não vai estar lá para regar. Ou você cria métodos de rega, de garrafa, de alguma coisa. Mas pensar em tudo isso antes de adquirir a planta e antes de colocar ela dentro de um canteiro dentro do seu jardim, tá? A Dani falou aqui do espaçamento do canteiro e eu acho importante falar isso. A Dani é arquiteta e ela falou isso por causa do espaço de circulação e porque no Brasil existe uma lei que a casa precisa ter um corredor lateral. É uma coisa assim, né, Dani? Precisa ter um corredor lateral e muitas vezes as pessoas aproveitam esse corredor lateral para fazer um canteiro. Às vezes ele pode ficar apertado demais e dependendo da espécie que você colocar, elas ocuparem demais a zona de passagem. Então são coisas que a gente tem que pensar porque pode acontecer, tá? Aqui também tem uma lei muito interessante que é os muros da frente, o muro da casa não pode ter mais de 1,20 m. É uma lei portuguesa que as casas não podem ter muro com mais de 1,20 m. O que você pode fazer é completar com um pedaço de grade. Mas as casas não podem ter muros maiores de 1,20 m. E às vezes as pessoas completam ou com grade ou com um sebe, que é aquela cerca viva, né? Uma cerca de plantas. Eu vou pegar aqui o desenho para vocês fazerem. Tanto de uma varanda. Ai, vai estar pequeno, peraí. Tanto de uma varanda. A Dani falou que sim, que tem que respeitar. Tem que respeitar os espaços, tá, gente? Tipo, não dá pra. Nossa, eu tenho um negócio. Porque eu uso um computador geralmente que a tela é touch. E esse aqui não é. E aí eu fico tentando mexer na tela, bem louca. Vai, meu filho, suba. Acho que eu vou conseguir, hein? Tô quase. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas eu espero que sim. Eu acho que vocês vão conseguir perceber. Vamos lá. Isso aqui é um desenho. Tipo, eu sou a pior pessoa pra desenhar, tá? Mas isso aqui é um desenho. Vocês conseguem ver bem? Não, porque a luz tá atrapalhando, né? Vou apagar a luz, peraí. Também não conseguem ver bem ainda, né? Eu acho que eu vou fazer um print e vou colocar aqui. Mas aqui é um desenho e a gente desenha os círculos. Aqui são os tamanhos dos vasos, exatamente onde eles vão ficar, tá vendo? Aqui era uma casa, aqui era o norte, aqui recebia bastante vento. E aqui a gente fez ali naquele canto de cima, a gente fez eu fiz uma espécie de uma proteção vegetal, tá? Era bambu num canteiro assim, e aí o bambu era para diminuir a sensação de vento ali naquela varanda em determinadas épocas do ano, para conter o vento, tá? O bambu ele é resistente, ele aguenta tudo e ele fazia bem esse trabalho. Um quebra-vento. E aí a gente vai representando isso com bolinhas. Geralmente a gente faz em escala, tá? Você não precisa fazer em escala. Você pode ir, desenha, pega o seu espaço num papel e desenha, tá? O seu espaço e começa a colocar. Ah, eu quero uma planta aqui, essa planta é grande, a bolinha vai ser maior. Eu quero tal planta, essa planta é menor, a bolinha vai ser menor. Desenha. Veja o que você tá fazendo antes de você
executar. Escolha as espécies antes de você executar. Não vai no horto sem saber o que você está comprando só porque você achou bonito. Não faz isso, não vai ficar legal, vai dar, tem bastante chances de morrer, Então, entenda o seu espaço, entenda as plantas que você vai colocar ali. É um passo a passo, né? Fazer um projeto e executar um jardim e escolher plantas para um lugar. Vocês têm mais alguma questão em relação a isso? Eu queria mostrar melhor, mas realmente não vou conseguir. Vou tentar tirar uma foto e mandar pra mim. Alguém tem alguma dúvida sobre varanda? Varanda é um tema interessante. Porque algumas pessoas procuram a gente pra falar sobre varanda, tá? Sobre varanda, a Raquel falou aí sobre a clínica, espaço interno também tem restaurante, essas coisas. Tudo, não é só meter dentro, tá, gente? Tem o meu cabeleireiro, ele tem bastante planta dentro do espaço dele. E eu fiz pra ele a consultoria do que comprar. Ele comprou umas coisas bem que estavam dando trabalho, porque estavam erradas pro ambiente, ele não tem nada de sol. E ele comprou algumas plantas de sol pleno. E aí eu fiz essa consultoria pra ele pra escolher as plantas certas pra ficar dentro do salão dele, que tem muita luz, é um espaço muito agradável, tem muita luz, mas não dá pra ter plantas de sol pleno. Entenderam? É por isso que a gente tem que escolher plantas pro nosso espaço. Tem algumas pessoas que estão aqui, me falaram que vinham porque tem um comércio e alguma coisa e também queriam dicas sobre isso. Então, vale a mesma regra, tá? Tanto pro exterior quanto pro interior. Todos aí? Ninguém tem dúvida, então? Então agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem acha que fazer um jardim é só ir lá, fazer um buraco, cavar e enterrar uma planta? Quem tem esse pensamento? É só enterrar e cavar. Aqui. Quem fez isso, né? E teve sucesso 100% em todas as mudas? Alguém já fez isso? A Carol falou que queria que fosse fácil assim. Raquel, acho que ninguém aqui acha isso. A Catarina, os meus amigos. Os amigos da Catarina, gente. A gente tem dois pontos, né, sobre... A gente tem 2 pontos sobre isso. Eu vou falar agora um pouco sobre preparar o terreno, né, implantar aquele jardim e as fases de preparação do terreno. A gente tem 2 pontos importantes. Primeiro, saber se é uma construção recente ou se é uma construção antiga. O primeiro ponto é porque as construções recentes, o solo está sempre contaminado. Assim, eu vou falar sempre, eu tô generalizando, mas não é sempre, tá? Pode ter alguma empresa ali que proteja o solo, mas a grande maioria das vezes, quase todas, o jardim de uma casa nova que foi recém-construído está com o solo contaminado com cimento, cal, e não é um solo contaminado ruim. Isso não é que isso é 100% prejudicial. Isso você vai plantar uma planta ali e ela vai te dar problema, entendeu? Ela vai ter um desenvolvimento mais lento, ela vai ter alguns problemas. E fazer um bom manejo do solo antes do plantio é o que vai te dar 100% de certeza que você fez uma coisa boa e aquela planta não morreu por sua culpa. Entende esse ponto? Então, quando a gente trabalha o solo antes de plantar, a gente está fazendo
não só fazer a adubação de plantio, tá, gente? Revolver o solo, tirar aquela compactação inicial. Primeiro porque depois, uma casa quando ela entra em obra, ou tá contaminado por cimento ou tá compactado, porque eles andavam ali em cima sem passava um maquinário pesado, apoiava a terra, apoiava a areia. Então, o solo ali nunca tá bom, tá? Numa casa mais antiga, geralmente a gente não tem esses problemas. A gente tem a compactação, mas a gente geralmente não tem esse problema de contaminação de solo com cimento e cal, tá? Ai, tô com sede, tá tão quente. A gente não tem essa contaminação com cimento e cal. Mas a gente precisa trabalhar o solo do mesmo jeito, tá? Geralmente, para trabalhar o solo, para vir um plantio de qualquer coisa, você pode ali agregar mais ou menos de 5. A Raquel tá falando, na casa de Cascais a gente ainda encontrou o resto do solo na obra. Resto da obra no solo, sim. E a casa é antiguinha e a gente ainda encontrou o resto de obra, caco de telha, pedaço de tijolo no canteiro, ali no solo. Então, é importante. Então, quando a gente vem e o solo... E tem várias pessoas, algumas pessoas me procuram e falam assim, ai, nada do que eu planto nesse lugar dá certo. Mas como é que você faz? Eu chego, abro um buraco, fecho e é isso. Não é assim, tá? Eu tive uma cliente um tempo atrás, eu fiz uma consultoria para ela é aí do sul do Brasil. E a reclamação dela é que a jabuticabeira nunca dava fruto. Ela tem sol, ela tá aí, é um bom lugar para ela. Eu pesquisei, eu falei, tá, quando você plantou, como que você fez? Eu abri um buraco exatamente do tamanho do torrão da planta e colocou, não fez uma adubação de plantio, não preparou o solo. Mas eu tenho grama, eu tenho outras coisas e as coisas vão bem. Então, mas a árvore não é obrigada a ir bem. Porque as outras coisas vão, entendem? Vocês têm que preparar o canteiro. Então, isso é a mesma coisa pro vaso, tá, gente? Comprou a planta lá, tem que preparar. Você vai, da mesma forma que você vai fazer um bom substrato para sua planta no vaso, você vai fazer um bom substrato para sua planta no interior, no exterior. A gente tem que revolver o canteiro, a gente vai começar revolvendo o canteiro. Vai plantar, tira tudo que tá sujo, revolve o canteiro ali numa profundidade ali de uns 20 a 40 centímetros, e aí vai depender da planta que você vai comprar, tá? Se você vai plantar só plantas herbáceas, que são essas plantas de caule mole, que não são árvores, não são lenhosos, 20 a 40 centímetros para você revolver é ok. Depois disso, você vai agregar ali de 5 a 10 litros de substrato comercial ou de matéria orgânica, esterco decomposto, humus de minhoca, qualquer coisa desse tipo, tá? Pode ser o substrato comercial também, aquele à base de tufa, de esfagno, casca de pinho triturada, essas coisas todas você pode fazer. Revolveu o solo, misturou todas essas coisas, aí você começa a abrir as covas para plantar, tá? As covas das árvores. Eu tenho assim, tô com uma magnólia destruída porque eu não tava lá e o jardineiro, eu deixei instrução com a dona da casa, eu falei pra ela, olha, ele vai fazer a cova, ele vai misturar esse substrato aqui nesse humus junto com a terra da cova. A planta tinha ali uns 70 centímetros de diâmetro e eu pedi para ele abrir uma cova de 1 metro, que dava ali um espaço bem maior para aquela terra ali em volta daquele torrão ser uma terra confortável para a planta conseguir enraizar, visto que o solo aqui em Portugal é muito argiloso. Você pega o canteiro, o solo é argiloso, não é um bom solo para enraizar uma árvore, tá? E tô falando assim, as espécies autóctones conseguem ir melhor nesse caso. Tô falando de uma planta que não é daqui, ela é bem adaptada, mas ela não é daqui. E a maioria das árvores vão ter dificuldade para enraizar em solo argiloso, tá? Das árvores e das plantas herbáceas também, tá? Pensa que é um solo barrento, a raiz tem muito mais dificuldade de nascer e de
Então aquilo precisa acontecer. E aí eu não estava lá, o senhor bonito abriu a cova exatamente do tamanho da árvore, pegou o pacote de humus que eu deixei, jogou no fundo, botou a árvore. Pronto, foi assim que ele plantou a árvore. Passou 2 semanas, o que aconteceu? A árvore perdeu metade das folhas dela, porque ela não conseguia fazer esse processo de uma forma mais tranquila. E aí a árvore deu vários problemas. Agora, passado 1 mês, a árvore tá inteira rebrotando e indo devagar e tentamos fazer as coisas devagar. E assim, e foi uma dor de cabeça pra mim, porque eu falei pra dona da casa, eu falei, olha, se a árvore morrer, você cobra deles, porque isso não foi bem feito. Entende? Isso foi um serviço mal feito, entendeu? E eu tive vários problemas com eles, não foi só esse da árvore, não. Destruíram um canteiro meu por causa da rega automática e nem refizeram o canteiro. Deixaram lá a depredação do mundo. Então vocês têm que entender esses pontos. Falei sobre um pouco de adubação de plantio. A Erika falou, a árvore tá nos ódios do jardineiro. Tá, tava nos ódios. Falei um pouco sobre adubação de plantio e aí a gente vai entender outro ponto. Plantas autóctones, tá? Lavanda, por exemplo, é uma planta que você vai colocar e você não vai fazer adubação de plantio. Ela vai te odiar se você fizer, porque é uma planta. A lavanda, o alecrim, que são plantas aqui de Portugal que são um pouco mais rústicas, tá? Elas não gostam. Elas até gostam um pouco disso uma vez por ano ali, mas fazer um solo extremamente rico desse para elas não vai ser legal. Então dá uma revirada. Eu fiz um canteiro com várias espécies, coloquei lavandas, então eu dei uma revolvida no espaço que eu sabia que era da lavanda, eu botava menos matéria orgânica, tá? Teve umas perguntas aqui em cima, eu vou voltar um pouco aqui para responder. Tenham muito, falando sobre árvores, tá, gente? Tenham muito cuidado com árvores, tenham muito cuidado com o plantio de árvores. Não é uma coisa que é só fazer um buraco e enterrar. Façam uma boa adubação de plantio, porque isso vai ditar ali a longevidade daquela árvore. Plantem na hora certa. Não adianta você ir plantar uma árvore, por exemplo, aqui em Portugal, no outono, que a gente tem um vento absurdo, a planta vai ter vários problemas de ancoragem, porque ela não vai estar segura, e aí ela vai ficar mole, e aí a gente vai ter problemas no desenvolvimento da árvore, tá? Então pensem nas espécies, na época certa de plantar, procurem... Dá pra fazer o ano inteiro, mas tem épocas melhores, tá? E na distância entre a casa e a árvore. Sempre, tá? Não plantem uma árvore colada numa casa. Peraí que eu vou achar a pergunta. Okay. Perguntaram aqui, como se faz num quintal antes de colocar plantas novas? Tipo alface, tomate, tem que tratar a terra e tirar as daninhas e adubar? Isso é horta, tá? Tipo, se para um canteiro normal você vai usar 5 kg de humus por metro quadrado, para horta você vai usar 10, tá? Se você for plantar no chão. O solo tem que estar bem trabalhado, o solo tem que estar bem rico para essas espécies, tem que fazer, tá? Tem que fazer adubação de plantio, que é essa mistura, e tem que agregar matéria orgânica. Isso se você quer uma coisa duradoura, que você quer usar aquele espaço por muito tempo. Tem gente que só joga ali e deixa que a vida me levar, entendeu? Mas isso tudo aqui que eu tô falando é pra você que quer ter um jardim duradouro, tá? Pra você que vai trocar de planta, assim, a cada, 2 anos, não assim, não precisa gastar dinheiro com isso, tá? A Raquel perguntou do rosmaninho em vaso. É a mesma coisa, tá, gente? Tipo, não precisa cuidar muito da adubação dele, não. Compre ali um bom substrato comercial. Não fica enchendo o coitado de adubo, não, que ele não gosta, não. E muitas vezes ele morre por isso, tá?
Ele morre pelo excesso de salinidade do solo. A Vânia falou que comprou uma serra, mas tá com medo de plantar em terra. Ainda tá no vaso. Então, esse ano você ainda mantém ele no vaso, tá? Ano que vem, lá pra primavera, aí você começa a trabalhar o plantio dele no solo. Mas aí você vai fazer exatamente essas coisas que eu te falei. Vai fazer a cova ali maior, 30, 40 centímetros de diâmetro, maior do que o tamanho do vaso. Essa terra que você tirar, você vai preparar ela com essa medida de composto orgânico ou de substrato comercial e vai colocar em volta, tá? E rega. Gente, pelo amor de Deus, acabou de plantar, o que a gente precisa, a gente acabou de plantar, implantou nosso jardim. A gente precisa que essas plantas consigam enraizar nesse solo, tá? Muitas vezes as mudas morrem porque elas não conseguem enraizar, porque o solo tá mal preparado, porque ele tá pobre, porque ele tem baixa disponibilidade de água, de nutrientes. Então a gente precisa dar tudo isso. Plantou, é pão de ló. Água, olhou, ai tá seco, rega. Ai, preciso regar todo dia. Vai regar todo dia, vai virar amigo lá de alguém da companhia de água para ter desconto, mas vai regar todo dia. O Hugo falou, ficus é bom para espaço pequeno? Se você tiver um bonsai, sim. O Guilherme perguntou se o solo contaminado com cochonilha de raiz, o que deve fazer? Ai, gente, bem sinceramente, inseticida sistêmico. Que fica circulando na seiva da planta, tá? Inseticida sistêmico. Não tem muito que mais do que isso, não. A Catarina falou que tem a memória enorme do chorão do pai, que teve que arrancar alguns anos atrás porque ele tava arrebentar o muro. Gente, tinha um salgueiro perto do muro. Um salgueiro. Eu postei a foto do salgueiro pra vocês esses dias. Aquela árvore consegue estar perto de um muro? Me respondam vocês. A minha sogra tem um problema com uma mangueira, que ela tem ali uma mangueira gigantesca a menos de 2 metros de um muro. O muro foi refeito esse ano. Ela não tirou a mangueira porque no Brasil as burocracias para cortar uma árvore são muito grandes, tá? Se você vai fazer isso de forma legal, é muito grande, é muito difícil. É muito difícil podar uma árvore, você precisa ter licença. A verdade, no Brasil, para você usar uma motosserra, você precisa ter uma carta de condução da motosserra, tá? Não é qualquer pessoa que pode usar uma motosserra, não. A Dai perguntou, no caso do meu quintal o solo é barrento, eu quero fazer um canteiro e o preparo do solo seria como você está explicando. Sim, e aí você vai escolher as espécies, mas o preparo do solo basicamente é esse, tá? Vai ter espécies que você não vai fazer esse preparo, tipo, eu não vou preparar um solo cheio de matéria orgânica assim para um coqueiro, por exemplo, que é uma planta, uma palmeira que gosta de um solo mais arenoso, mais cheio de areia, mais salino. Então, depende da espécie, mas para a grande maioria das espécies, você vai fazer esse preparo do solo sim, tá? Falaram que, ai, sou sua fã. Obrigada, menina! A Raquel falou, o salgueiro da casa dos meus pais tinha umas raízes inacreditáveis. Sim, gente, tem árvores bem agressivas. Jacarandá, ficus, salgueiro, que mais? Ah, esqueci, mas tem uma lista assim que a gente nunca planta perto de nada. Tipo, pelo menos 5 metros de distância do muro mais perto. Flamboyant, acácias. Acácias são extremamente agressivas, tá? Então, pesquisem sobre isso, sobre a raiz da árvore. Quando vocês quiserem fazer um plantio de árvore na casa de vocês, pesquisem bastante sobre isso, tá?
sobre a raiz. E não pense em, vai ser daqui 10 anos, eu nem vou estar morando aqui, não. Eu acho muito mal a gente ter esse pensamento, porque a gente tem que pensar, a gente já depredou demais a natureza para ter esse pensamento tão raso, sabe? A gente tem que pensar assim, daqui 5, 10 anos, como é que a gente vai fazer, essa árvore vai ficar enorme, o que é que eu vou fazer com ela. A Raquel fez um projeto para uma amiga dela, que eu acho até legal falar, que a gente colocou uma árvore para ter privacidade, porque tinha um restaurante, aqui era o muro e aqui tinha um restaurante. Do outro lado da rua tinha um restaurante que tinha segundo andar. E a gente queria privacidade nessa casa para as pessoas que estivessem ali na esplanada do segundo andar do restaurante não ver dentro da casa da pessoa, porque tinha uma piscina. Então a gente escolheu uma árvore, mas a árvore já foi pensada para ter um balanço pendurado nela. Então precisava ser uma árvore resistente. Isso só ia acontecer... Entendeu? A casa ainda está em construção, isso só vai acontecer bem lá na frente. Mas precisava ser uma árvore resistente, precisava ser uma árvore alta, mas que deixasse passar muita luz ainda. E aí ela escolheu um chinus mole, que é uma aroeira. Vou mostrar pra você os chinus. É uma das minhas árvores. É uma árvore que deixa passar bastante luz. Sim, a Mariana tá falando aqui que a caça são invasoras em Portugal e a plantação é proibida. Sim, a caça é invasora aqui em Portugal, a plantação dela é proibida, apesar da gente ter uma cidadezinha aí, ali pros lados de Leiria, que faz um festival da caça para mostrar a grande plantação de acácia que eles têm no terreno. A caça é proibida, tá? Deixa eu achar aqui uma foto legal dos chinos. Que as fotos ficam pequenas. Tem várias plantas que são invasoras aqui. Tem um site chamado invasoras.pt. No Brasil eu não sei nada sobre isso, mas eu sei que aqui em Portugal existe esse site. Eu sei que aqui existe esse site e que ali tem uma lista de plantas que você não deve usar, tá? Aqui uns chinos. Essa menina aqui, vocês conseguem... deixa eu apagar a luz pra vocês verem, né? Essa menina aqui, ó. Ela dá bastante sombra. Lógico que essa árvore tá enorme, tá? São aqui muitos anos pra árvore ficar nesse... Pra árvore ficar nesse porte, mas sim. E vocês que vão plantar plantas no exterior... invasoras.pt, tá? Não plantem essas espécies. A Tradescantia fluminensis é um problema muito grande aqui em Portugal, tá? Perto da casa da Raquel tem uma mata e a gente andando lá, você vê, ela invade a mata, assim. Tem muita Tradescantia fluminensis, tá? Então, prestem atenção. A Filipa tá aqui falando que os vizinhos dela têm bambu. Todos os anos, a partir de março, começa a nascer bambu no meio do jardim. E é chato porque os miúdos se magoam, sim. Gente, bambu, nunca planta. Aqui, ó, eu nunca falo nunca pra nenhuma planta. Você quer botar na sua casa, assuma a responsabilidade e plante, tá? Mas nunca, jamais plantem um bambu invasor num terreno. Nunca. Nunca. Principalmente se ele pode ir para casa do vizinho, principalmente se ele pode ir para a calçada na rua. Eu conheço uma pessoa que tomou uma multa da junta da freguesia de Oeiras, porque o bambu que ela botou para fazer uma sebe
passou por baixo do muro da casa dela, levantou todo o pavimento, aquelas pedrinhas portuguesas da calçada e estragou a calçada, entrou na piscina dela, entrou na piscina do vizinho. Então, é nesse nível. Não plantem bambu. Não plantem bambu em solo, tá? Ah, eu não sei se esse é invasor ou não. Não planta. Bambu, quer ter um bambu? Num vaso sem furo, tá? Porque ele sai pelo vaso, pelo furo do vaso e entra na terra e nasce. Não plantem bambu, tá? Dito isso, Catarina, eu jogaria herbicida. Tô brincando. Pessoal má. Eu jogaria herbicida pra matar logo tudo. Vocês entendem? Gente, sério, tem uns lugares que eu passo e eu vejo que a junta da freguesia plantou bambu. E aí, tipo, eu tenho aquele minuto de pânico, assim. Oi! Meu Deus! É mamar. Vem aqui, vamos assistir do outro quarto. O pai levou, tava animadinho. Gente, a criança tem umas horas assim que eu falo o que ela bebeu. Enfim, a Mariana tá falando aqui que a Tradescante Fluminenses ela trouxe da casa da avó dela. E ela tem vaso e na casa da avó dela é invasora, assim, gente. É bem invasora, é bem chatinha e faz mal pro ambiente e nasce em todo lado, tá? Não. E o bambu, eu tô falando. Gente, do bambu eu tô falando seríssimo, tá? Quando vocês forem em um horto, vão lá na seção do bambu. Vocês vão ver que geralmente ele saiu pelo fundo do vaso e ele tá nascendo do lado. Entendeu? Gente, lembra eu falei no começo da live da cliente que colocou. Que falou que não batia sol no jardim e no final batia 7 horas de sol no jardim dela. Então, ela tinha bambu. E ela tinha bambu porque. Vou falar aqui rapidinho assim: jogar e correr. Ela tem um parente que é agrônomo e falou pra ela: planta bambu, vai ficar lindo. Enfim, ela plantou bambu e aquilo passava por baixo. O pavimento dela era de pedras e no meio tinha cimento. Pavimento de pedra e coloca cimento. E aí o bambu veio por baixo, tinha um canteiro no fundo e tinha esse pavimento no jardim. Um canteiro bom ali de 40 centímetros, canteiro ótimo, 40 centímetros. Ela plantou bambu e aí chegou uma hora que ele começou a passar por baixo, levantar o pavimento e subir onde era cimento, sabe? Assustador. Faz uns 2 anos que ela tirou o bambu e até hoje nasce bambu. A gente foi fazer o canteiro dela, colocar as plantas no canteiro dela, até hoje nasce bambu. Tinha bastante bambu e tinha bastante rizoma de bambu. Então, prestem atenção no bambu. Vou parar de falar de bambu, tá? Falando sobre implantação de jardim, né? Eu vou mostrar uma foto para vocês sobre como a gente pode usar as plantas para proteger as plantas, tá? Deixa eu ver aqui, eu tenho Google Docs. Como a gente pode usar as plantas para proteção delas mesmas. Então, a gente tem uma varanda. A gente vai fazer isso até no nosso jardim, tá? A gente vai fazer plantações de níveis, tá? Então, a gente tem níveis. A gente tem embaixo a forração. A gente tem o meio. E a gente tem a parte alta, tá? E aí, vamos supor, naquela varanda que eu mostrei pra vocês, desse lado, que era o norte, eu tampei o vento. Desse lado aqui era o sul e vem muito sol. Então eu fiz uma questão de níveis. Eu coloquei plantas altas que gostam de sol, de muito sol. Tinha ficus lirata,
Não lembro mais o que eu coloquei. Tinha uma oliveira, um ficus lirata, uma oliveira. Eu vou mostrar uma foto pra vocês aqui. Não da mesma varanda, mas do mesmo critério que eu usei ali. Tinha ficus lirata, uma oliveira e tinha uma outra planta, uma dracena, tá? Era uma dracena, alta. E aqui tá a varanda, essas plantas ficavam assim, elas eram mais altas. Aqui embaixo eu tinha outro nível. Nesse nível mais baixo, eu coloquei plantas de meia sombra. Pra baixo, eu coloquei plantas de sombra. Aí tinha asplênio, samambaia e tinha outra espécie que eu não lembro. Mas eu fiz níveis, entendeu? E eu consegui ter numa varanda que tinha vento e sol pleno, plantas normais, porque eu usei a vegetação ali ao meu favor. E é isso que vocês vão fazer no quintal de vocês. Ah, eu tenho muito sol. Consigo usar alguma planta ao meu favor? Consigo botar uma árvore aqui? A gente tem algumas questões com árvores que geralmente as pessoas vêm assim pra gente e falam assim: ah, eu quero uma árvore que me dê sombra, mas não caia flores, não caia, me dê sombra, não dê sujeira. Tem os critérios dos clientes, geralmente. É sombra e sujeira, que as pessoas não querem. Eu tive esse cliente de Cascais que a Raquel falou aí, ele foi uma coisa fora da curva, porque a gente foi falar as árvores pra ele, eu falava, olha, mas essa cai todas as folhas. Ele, não tem problema não. Eu, tipo, já olhava estranho, assim, como assim não tem problema? Esse homem tá falando, não é ele que limpa, certeza. A planta que não cai a folhas, aí dá vontade de falar pra pessoa, mas a senhora quer um guarda-sol, então, né? Só abrir um guarda-sol ali que tu se protege da sombra. Faz tudo isso sem precisar plantar uma árvore aí no meio. Então tenham atenção, porque as plantas vão demandar e vão dar trabalho, e as folhas vão cair, e a gente tem que viver com isso. Ou não, né? A Vânia tá falando aqui que a avenca dela só se dá na varanda. E aí ela fez isso, ela botou na varanda e a avenca apanha sol desde a hora que nasce até as 13 e tá muito ótima. E gostam disso. Gente, minha avenca gosta de sol também. Ela recebe aqui pra ir umas 3 horas de sol, quase 4. E é isso. Eu tenho uma vizinha aqui, como vocês sabem, a minha rua recebe o vento do norte na frente das casas aqui, né? Do lado que eu moro. E eu tenho uma vizinha que ela tem uma árvore, é um limoeiro. Ela tem um limoeiro e no pé do limoeiro ela tem avencas. Lindíssimas no inverno, lindíssimas, pegaram geada no passado. Indignada, e a minha dando um chilique dentro de casa, e a avenca pegou geada. Vocês não estão entendendo. E é um vento desgraçado que eu não sei como elas não morrem. Enfim, não vou falar dos ódios que eu sinto, não. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma varanda com essas plantas em níveis, tá? Não foi aquela que eu fiz. Ó, vocês conseguem ver... Ai, vou apagar a luz, peraí. Vocês conseguem ver que aqui, ó, tem uma planta alta, que é um ficus, aqui no fundo. Aí tem um filodendro, aqui na frente tem uma planta mais pequenininha, que é um anthurium, que já não recebe tanto sol. Tentar deixar acima dos comentários. Aqui já tem uma planta mais afastada que tá completamente protegida pelas outras, tá?
É isso que vocês vão fazer numa varanda. O Hugo perguntou se eu já falei de composição. Não. Vocês querem que eu fale de composição? Eu posso falar de composição. E aí vocês podem ter atenção a isso e deixar a planta ali o tempo todo, o ano todo naquele lugar, sem precisar mudar ela de lugar, porque a composição que você fez ali das espécies beneficia todo mundo, entendeu? Até porque é bom que as plantas vivam juntinhas, elas gostam do carinho umas das outras, mas façam isso. E aí vocês têm que, passando por uma parte mais visual, né? A gente tem que deixar isso harmônico e bonito. E aí a gente tem que pensar na cor das plantas, na textura das plantas, na volumetria das folhas. Tudo isso é importante, né? Isso é uma parte bem mais técnica, que você precisa, com o tempo, ir desenvolvendo essa parte. Mas se você vai fazer na sua casa, não tenha pressa, pesquise. Pesquise para você fazer uma coisa bonita. A casa é sua, afinal. Quando a gente fala de textura, eu vou mostrar para vocês aqui, falando um pouco de textura, tá? Existem... Essa planta aqui, por exemplo. Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Ela tem uma... Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Meu Deus, não partiu. Ó, essa planta aqui tem uma folha bem aveludada, tá vendo? E aí ela tem essa parte branca aqui, que é mais durinha, rígida. Meu Deus, o coração tá quase parou que eu derrubei a planta. Tá vendo? Textura. Aqui eu tenho uma textura diferente. Aí aqui eu peguei uma planta. Eu peguei uma planta. Guilherme, pelo amor de Deus, não me exponha assim. Guilherme falou, todas as lives que eu assisti, ela derrubou alguma coisa. Desculpa, gente. Desculpa. Aqui eu tenho uma planta que não tem textura. A folha não tem nenhum tipo de textura, tá? É uma folha lisa, mas ela tem estampas. Estampa é boa. Ela tem padrão, tá? Nas folhas. Aí aqui eu já tenho uma planta que ela não tem nenhum tipo, é um ficus tradicional, que ela não tem nenhum tipo. Ela é verde e tem veios um pouco mais marcado. Aqui eu tenho outra planta que é 100% verde e tem os veios mais marcados. Entre elas, o que eu tenho? Uma begônia que é tipo, estou aqui com esse caule aqui. Vocês entenderam o que é combinar textura e padrão? Eu sei que o estilo Agostinho Carrara na vida é um pouco feio, tá? Mas ele é necessário nas plantas. A gente tem que trabalhar as texturas, os padrões, todas essas coisas, tá? Enquanto a gente tá pensando e planejando nas plantas que a gente vai colocar. Outra coisa que a gente tem que pensar é se aquela planta vai florescer, quando ela floresce. Geralmente quando a gente coloca uma planta que floresce, eu tenho duas coisas que eu gosto. Eu fiz um canteiro num jardim, que eu fiz um canteiro só de aromáticas, porque eu queria que a pessoa tivesse... ela gostava muito de sentar no deck para ler, e eu queria que ela tivesse 2 tipos de experiência quando ela sentasse no deck para ler. Eu queria que ela tivesse uma experiência visual, dela olhar e ver aquilo, e aí as plantas vão florescer todas na mesma época. Eu coloquei lavandas, alecrins, tomilhos, oréganos e uma planta chamada Santolina e uma Lúcia Lima. São todas plantas que têm muito aroma. Geralmente o que sobressai assim é a lavanda nesse tipo de canteiro, porque eu queria que a pessoa tivesse uma experiência olfativa quando ela estivesse sentada para ler. Então,
Toda hora que ela sentar ali pra ler, que bater um vento, logo depois choveu, logo depois ela vai pegar a cadeira dela e botar ali pra ela ler, e pra ela ficar, e pra ela relaxar, ela vai ter essa experiência olfativa vinda do jardim dela, entenderam? Então, o que eu quis criar ali pra ela foram 2 tipos de experiências, entenderam? E vocês têm que pensar nisso. O que eu quero do meu jardim? O que eu espero disso aqui? O que eu vou fazer aqui? O que você vai fazer no jardim? A Dai falou, você é um amor e pensa em tudo. Eu fui paga, mulher, eu tinha que pensar em tudo ali. Eu tinha que pensar em tudo ali. E aí, às vezes, eu ouço a pessoa falando, ai, mas é muito caro, é só pra botar planta. Uma coisa que as pessoas me perguntam às vezes é... Por que eu fiz cursos aqui também, em Portugal? Eu fiz porque eu não sei nada. Eu não sabia nada de plantas autóctones portuguesas. A gente tem estilos muito diferentes de jardim. A gente tem... Os brasileiros e os ingleses são... Desculpa. Os grandes garden designers e arquitetos e, pra mim, os gênios da jardinagem, tá? São... Da jardinagem, não. Do uso ornamental do jardim. São os brasileiros e os ingleses. Isso é pra mim, é uma opinião pessoal, poderia, pra outra pessoa pode ser outra. E a gente tem uma linhagem de pensamento muito parecida com os ingleses, de aparência de jardim, do que a gente gosta de ver. E quando você chega aqui, os europeus no geral, os ingleses, os portugueses, os espanhóis, tem outra visão de jardim, é completamente diferente, gente, é outra coisa. E eu ficava assim, tipo, bugada, porque eu não sabia fazer essa outra coisa. A minha cabeça não funcionava dessa outra coisa, a minha outra cabeça era, tipo, meio inglesa, meio brasileira, entendeu? E o brasileiro é um pouco mais jungle do que o inglês ainda. O inglês é um pouco mais... Deixa acontecer. Bota aí, deixa essas flores subir, deixa esse povo, esse negócio acontecer, entendeu? E aí você chega no jardim aqui, é tudo cortado. É tudo arrumado. Você vê um jardim mediterrâneo, é tudo redondinho, as podas redondinhas, ou quadradas, do jeito que a pessoa assumir, mas é diferente. E eu precisei estudar isso, porque eu não sabia fazer isso. E precisa ter outro tipo de olhar para fazer isso. Então vocês têm que sentar e entender o que vocês querem do jardim de vocês, entender o que você quer daquele espaço. Não é só ir colocando planta ali, porque vai ficar estranho, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho uma varanda. Pensem assim, eu tenho uma varanda, a minha varanda tem 5 metros por 4 e eu quero... Nossa, que varanda enorme, né? Tipo, coloca aí 3 metros por 4. Eu acho que não, Raquel. Eu acho que as pessoas... A Raquel falou assim, achas que o estilo agora está a evoluir? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas estão a evoluir, mas eu ainda vejo uma certa resistência dos profissionais, principalmente dos profissionais mais antigos, tá? Em fazer outras coisas, principalmente no exterior. Mas as pessoas em si, a população em si, as pessoas não querem cuidar. Essa é a grande verdade. As pessoas não querem cuidar. Então, elas estão indo para outra vertente. Elas nem têm tempo para cuidar, né? Vamos falar aí de uma varanda de 2 metros por 5, sabe? 2 metros por 5. Ou 3, bota aí. É um espaço limitado. E geralmente um quintal é limitado, né? Poucas pessoas têm um lugar assim mais robusto. Então a gente pega uma varanda de 2 metros por 5 e aí a gente quer um ficus lirata, um acé, um bambu, cavalinha, uma oliveira. A portuguesa adora ter uma oliveira e uma buganvília. Tem que ter uma oliveira e uma buganvília. É o símbolo do português.
uma oliveira, aí ela quer samambaia, ela quer caládium, ela quer begônia, e ela quer tudo, e a gente não pode ter tudo. Mamãe já dizia, você não é todo mundo, você não pode ter tudo. E quando você entende, esse é o meu espaço, eu quero sentar desse lado para fazer uma leitura, porque o sol se põe ali, eu quero ver o sol se pôr, e é a hora que eu consigo fazer uma leitura, e eu quero colocar uma mesa para eu comer, e eu quero ter planta. Geralmente as pessoas chegam assim. E aí, muitas vezes elas chegam com plantas escolhidas, e as plantas escolhidas não conseguem estar ali, entenderam? Junto com aquele monte de coisa que ela quer ali. Então, escreve, vai fazer, vou fazer meu espaço, vou mudar meu jardim, vou fazer minhas coisas. Senta, escreve, desenha o seu espaço, desenha a sua mesa, que nem eu já mostrei aqui pra vocês a foto da varanda. É isso, senta, desenha, vai lá, pesquisa as plantas, vai no horto com a sua lista de plantas. Fala assim, eu quero ter flores o ano inteiro. São poucas plantas que dão flores o ano inteiro. Então, compra ali 3, 4 espécies que deem flores em épocas diferentes, para você ter flores em pontos diferentes, em épocas diferentes, e flores o ano inteiro como você quer. Entenderam? É tipo, esse projeto de Cascais que a gente fez, ele queria flor, o dono da casa. Ele gosta de flor, ele queria buganvília, ele queria um canteiro inteiro de flor. E aí foi o canteiro de aromáticas, inteiro, tudo vai dar flor ali, em alguma época do ano. E aí ele vai ter uma buganvília e ele vai ter uma magnólia que vai explodir de flor em determinada altura do ano. Entendam? Então, sentem, façam a lista. Qual é a minha prioridade? Flores. Quero ter flores. Então, a gente vai ter um canteiro que vai ter flores ali boa parte do ano. A gente vai ter uma pérgola com a buganvília que vai ter bastante flores no primavera e no verão. A gente vai ter uma magnólia que floresce no outono. E aí a gente consegue ter flores o ano inteiro e caminhar com isso bem o ano inteiro. Porque ali quase tudo é cuidado da mesma forma. Não vai dar muito trabalho para eles. Depois eu posto a foto da varanda, tá? Do desenho da varanda. Tá um pouco feia, mas eu posso. Eu mostro aqui agora pra Vânia também. Ai, gente, eu desenho muito mal. A Raquel quer morrer. Porque a Raquel desenha mais que eu. Melhor que eu. A foto da varanda é essa aqui, ó, Vânia. É um desenho, tá vendo? É um desenho. E aqui, se eu colocar bem de pertinho, vocês vão conseguir ver que tem redondinho. O diâmetro do vaso, o diâmetro máximo da planta. Aqui eu vou ter um espaço de estar, tá vendo? Uma cadeira, um sofá com um tapete. Aqui eu vou ter uma outra planta, porque aqui eu tenho uma porta e eu quero que quem saia pra varanda consiga ver alguma coisa sem perder a vista, porque a vista do apartamento era bonita. Mas saia já entendendo que ali fora ela vai ver planta. Entendeu? Aqui eu tenho um outro espaço e aqui mais umas plantinhas. Eu nem lembro o que era isso aqui. Era uma poltrona. Era uma poltrona. Entenderam? E aí você vai ter um aproveitamento muito maior do espaço. Quando você tem uma varanda, por exemplo, o que eu falo para as pessoas é aproveitem o pé direito, aproveitem a parede. E aí a gente entra no muro verde, o famigerado muro verde, que as pessoas falam para mim: Riane, eu quero fazer um muro verde. Me dá dicas. A dica que eu dou é contrate um profissional. É bem difícil fazer um muro verde, tá? Não é uma coisa muito fácil de fazer um muro verde. Você tem que pensar em vários fatores. Você tem que pensar em ter ali o escoamento da água, da rega. Se você vai ter uma rega automática, se você vai regar aquilo ali toda vez, o tempo todo. Quais são as espécies que vão estar ali. Se o sol vem de cima, as plantas de cima tem que ser de sol. As plantas de baixo tem que ser mais de sombra, porque o sol não vai... Então, são 1000 fatores para se fazer um muro verde. Não é uma coisa fácil de fazer, não é uma coisa que eu vou fazer um DIY e mostrar pra vocês. Porque, principalmente numa varanda, que as varandas aqui em Portugal não tem ralo, não tem escoamento de água, tá? Então,
torna o trabalho mais difícil. No Brasil, as nossas varandas geralmente têm escoamento de água. A gente só coloca uma calha, tipo calha de telhado mesmo, uma calha embaixo, e aí o ponto vai, porque o piso das varandas no Brasil geralmente é elevado, pelo menos em São Paulo. Eu não sei como é no Rio, Dani. Se a Dani estiver aí, ela fala pra gente ainda. O piso da varanda é elevado, então a gente passa por baixo do piso e caminha com o ponto até o ralo. A Raquel falou, minha varanda tem ralo. Você é privilegiada, porque as varandas que eu vejo aqui nunca tem ralo, não. Dá uma raiva. Não tem nem um pontinho pra água sair. É difícil. Então, quer fazer um muro verde? Dá pra fazer. Tem que impermeabilizar a parede. Primeira coisa, vou fazer um muro verde. Não lava. Não lava. A Dani falou que as varandas têm ralo na laje. E geralmente o piso da varanda é elevado, você levanta ele. Pois aqui em Lisboa, menino, nunca tem ralo. E às vezes tem um buraquinho que dá pra rua, que cai na casa das pessoas. Ela falou que já tá instalado na laje. Não, sim. Entendi. Aí no norte, as varandas aqui não tem ralo, não. Tem, às vezes, a pontinha que sai na rua, mas é às vezes, tá? As minhas varandas aqui, nenhuma tem ralo, aqui em casa. Nenhuma tem ralo. A Raquel tá falando assim, sai na rua na cabeça das pessoas, é isso. Às vezes tem, mas é só a bica, assim. A gente tem ralo de banheiro nas varandas. Aqui a minha varanda é em cima. Às vezes eu falo para as pessoas assim, eu vou subir, e as pessoas acham que eu moro num prédio. Eu não moro num prédio, gente. É que a minha casa tem uma cave. Coisas que só português vão entender, brasileiro nunca vai entender isso. A minha casa tem uma cave embaixo. Tipo, é como se tivesse a garagem e aí em cima fosse a casa, entendeu? Como se eu morasse no térreo, mas no primeiro andar. E o segundo andar. Entenderam? Mais ou menos? E aí o quintal é no andar da cave e não no andar da casa. A Raquel falou que a dela é ralo que não cai na cabeça das pessoas. Voltando ao muro verde. Vai fazer um muro verde. Riane, quero muito fazer um muro verde. Vai cair... vive em Lisboa, querida. É o lugar onde você se molha ou da chuva ou do ralo das pessoas, da bica da casa das pessoas. É esse lugar em Lisboa. Falando sobre o muro verde, você vai impermeabilizar a parede. Não vai fazer um muro verde sem impermeabilizar a parede, tá? Não vai. Você vai dar infiltração, vai dar aquela palavra com M. Gente, eu tô muito me contendo, porque eu tô sempre tomando uma punição do Instagram depois das lives, tá? Então, eu não tô falando palavras. Aquela palavra com C que a gente adora, a palavra com M que eu adoro, a palavra com Y que eu falo sempre. E aí, impermeabiliza a parede, tá? E aí você vai usar um impermeabilizante preto. Se você usar um branco, tudo bem, depois você vai pintar a parede de preto. Você não vai deixar a parede branca, porque vai ficar buraco, vai ficar feio. Eu já tô ensinando a fazer muro verde. Me contratem, tô brincando.
Você vai fazer a impermeabilização. Vai fazer, se o seu impermeabilizante não for preto, você vai fazer de 2, 3 camadas, porque você tem que pensar que você vai jogar água. E jogar bastante água. Dependendo da época do ano, você vai regar todo dia, tá? Então, você vai fazer o muro e você vai pensar em como vai ser a saída da água. Porque tem que pensar numa saída da água. Você vai regar. Eu quero que aquela experiência seja visualmente bonita. Que você tenha uma experiência visualmente bonita sem ter problema. Então você tem que pensar para onde que a água vai escorrer, não pro meio da sua varanda, que depois você não vai conseguir ficar ali porque tá tudo molhado, entendeu? Então pense aí se a água vai conseguir escoar na sua varanda. Feito isso, você vai comprar os vasos de meia parede. Vai pensar na rega, se vai fazer rega automática, se você vai fazer vasinho por vasinho. Que tem aproveitamento da água, que a água vai caindo em degraus, uma em cima da outra. A Eliane falou que eu tenho e a minha parede não teve infiltração. Muito bem, até hoje. Pode ser que daqui a um tempo tenha, pode ser que nunca tenha. Isso aí. Eu, como profissional, recomendo sempre impermeabilizar a parede, tá? Você vai pensar como você vai fazer a rega. Se você vai fazer com gotejadores, se você vai pagar uma empresa para fazer uma rega automática. Rega. Pensou na rega? Eu que vou fazer. E aí você vai comprar as estruturas. Você pode ou comprar o saco de feltro, ou comprar... Hoje em dia já existem estruturas prontas para muro verde, tá? E aí depois você vai escolher as espécies. E aí vai pensar em quais são as espécies visual, o que você quer visualmente falar, mostrar para as pessoas, tipo, as texturas. Eu quero cores, eu quero ter verde, mas eu quero ter cor. Então eu vou colocar um monte de planta verde e vou colocar glaunemas no meio, entendeu? E pensar no visual, o que você quer, porque um muro verde é uma coisa visual. Sim, pra mim é nulo a possibilidade de fazer um muro verde e não impermeabilizar a parede, tá? Não existe essa possibilidade pra mim. Vai fazer um muro verde, tem que impermeabilizar, tá? Se você vai fazer na sua casa e você quer assumir a responsabilidade, assuma. A casa é sua, você que vai pagar pra consertar depois, não sou eu. Mas eu profissionalmente não indico. A Dani aqui é arquiteta também e não indica não impermeabilizar a parede, tá? É uma questão muito pessoal. Mas como eu tô mexendo na casa de outras pessoas, pra mim não tem. Não tem nem discussão. Eu não quero pagar o impermeabilizante. Então você não vai ter um muro verde. Tô brincando, eu não falo assim com os meus clientes. Pessoa louca. Não fale assim com seus clientes. Enfim, dúvidas sobre muro verde ou sobre tudo isso que a gente falou aqui. Se vocês entenderam bem como fazer a implantação de um jardim, se vocês entenderam os passos, se os amigos da Catarina entenderam que não é só fazer um buraco e colocar. A Vânia tá falando assim, como o cliente que tinha um relógio de sol e não batia sol. É isso aí. Não dá pra ter um relógio de sol num lugar que não bate sol. Pensem nisso também, gente. Pensem nisso, porque o jardim, ele não é só aquilo que as plantas e as coisas que vocês veem. Se vocês, eu quero um espaço para eu descansar, faz um laguinho, vou fazer um laguinho aqui com uma biquinha de água, vou arrumar isso, entendeu? Eu quero ter um espaço de refeição gostoso com a minha família e não tem sombra. Pérgola, vamos colocar uma pérgola com todo, sabe? Tem muita coisa pra fazer, tem um mundo de coisa. O Hugo quer colocar um ficus no muro verde. Boa sorte, Hugo. Se você conseguir, mande. Mande fotos. Mas mande daqui uns 5 anos pra gente ver como tá seu muro verde. Ele vai ficar bem, eu acho, porque o ficus vai se limitar ao tamanho da cuia, né? Hoje em dia a gente usa a cuia de meia parede ou a gente usa a estrutura para muro verde em PVC.
Eu já vi as pessoas usarem também uma... Eu nunca tentei, tá? Um tecido, um TNTzinho, sabe? Um TNT que vem os sacos e as bolsas e você só vai colocando as mudas dentro. Já tem várias opções para vocês fazerem muro verde, tá? No mercado. Aqui em Portugal é difícil de achar as cuias de meia parede. É quase impossível, mas dá pra achar, tá? Ninguém tem dúvida? Vou terminar essa live. E daqui a pouco a gente volta. Tô esperando. Será que vem comentários? Gente, eu fui tão clara assim e objetiva que vocês entenderam tudo? Tô em choque. Bagaceira, né, Guilherme? A gente tá sem nada pra fazer, a live terminou cedo. A Beth só chega no final. Acabou, Beth. Acabou. Já falei da tua manga. Tu comprou uma samambaia na terça e já colocou pendurada na árvore. Tu tirou do cachepô ou não? Do vaso? Gente, quando vocês comprarem uma planta, tentem não fazer mudanças bruscas com ela logo na primeira semana ali dela. Espera aí uns 15 dias e aí depois vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela. E até um ponto importante, isso que o Guilherme falou agora. Vai comprar as plantas, vai colocar o jardim. Eu quero uma planta de um cróton. Cróton é uma planta que tolera sol. Então, faz a rustificação, compra essa planta ali uns 15 dias antes, deixa essa planta se adaptar ao sol, vai indo e depois você planta, tá? Compra as plantas, faz a compra das plantas uma semana antes, deixa ali no jardim, deixa ali no espaço e aí depois de uma semana, uns 15 dias, você vai plantando isso, tá? Não faz logo, vai lá, compra e já enterra isso. A planta já tá passando por um estresse muito grande, que é a saída de um viveiro, de um produto. Geralmente ela saiu do produtor, chegou no viveiro que você tá e vai para sua casa, tá? Se isso acontecer muito rápido, são muitos estresses. Muitos pequenos estresses, tá? Tá com óbito em casa, Beth? Quem morreu? Gente. Rafael, liga pra sua mãe, querido. A Lar.docinho perguntou se eu uso umidificador. Se eu precisar, eu uso, tá? Esse ano eu ainda não precisei, então eu não liguei ainda. A umidade aqui em casa tem ficado em torno de 50%, então eu não usei. Mas se diminuir de 50%, eu uso. Beth, minha filha, escreva aí, que eu quero saber agora, tô curiosa. Tô esperando a Beth, gente. Vocês que lutem. Vou terminar aqui, já que ninguém ficou com dúvida, que foi tipo melhor live ever. Tô brincando. Já que ninguém ficou com dúvida, a gente vai terminar aqui. E depois eu entro de novo daqui uns 10 minutos, tá? Pra gente falar sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Quem nunca foi numa live da bagaceira que vive essa experiência pela primeira vez. O Guilherme comprou uma samambaia, botou na árvore, agora a samambaia tava pegando sol e agora ele não sabe onde coloca a samambaia. Você que lute, meu filho. Acha um lugar pra essa coitada que ela não pediu pra nascer.
O Hugo falou, não percebi, tem que voltar do início. Ô, Hugo, que bom que vai ficar gravada, né? Gente, então tô indo. Beijos pra quem é de beijos. Se você ficou com alguma dúvida, você manda aí. Eu acho que eu consegui ser bem clara. Bem clara. E aí, vou deixar gravada, tá? Tchau. Já volto.